um algo espiritual segue o Senhor, né? Então a gente vai começando aí por esse mistério, né? Essa aparição. O Senhor falou que ela vem em forma de um cachorro, que fala para o Senhor também, né? Fala com vozes. Fale um pouquinho aí sobre esse caso aqui, sobre esse começo. O caso, César, é porque desde o pequeno eu tenho assombração. E toda assombração é tentação, né? É tentação, com certeza. Dizia que eu não podia falar em nome de Deus. Ele até que essa tentação dizia que não podia falar o nome deste homem, porque senão eu ia morrer. Que é o nome de Deus. É o nome de Deus. Ele me assarra e eu que ia morrer. O senhor falou que estava uma vez dentro de casa e chegou ele num formato de um anão, não foi isso? Chegou num anão, preto, dos olhos de fogo, ele. De paletó. De paletó. Ele chegou de paletó. Com a preguiça no ombro. Com a preguiça de lado e um gato preto. E um gato preto, né? Nesses dias me atacaram tanto que eu gemia com vontade de me soltar. Ele dava cuspida que era do tamanho... Era grande para pegar em mim e não pegava, que é espiritual, né? E eu sofrendo, gritando, isso tem umas vozes que ainda falam comigo. Até nos dias de hoje, né? Mas só que eu não posso trabalhar na minha terra, uma terra que eu ganhei, que foi Deus que me deu, chama terra que é terra de Deus. Tem algo que que não deixa o senhor trabalhar. O senhor tem força de vontade, quer trabalhar, mas tem algo que é espiritual, algo que persegue o senhor, que quer que o senhor faça a vontade desse algo, né? O senhor até disse o nome, que tem... Como é que o senhor chama aí o negócio lá? É o bicho... Diga o nome aí. O demônio? É o bicho ruim, né? Que você falou. Falou que dentro da casa dele já viu luzes também, né? Vi. Dentro da minha casa, ó, eu já... Duas coisas que aconteceram na minha casa, que eu não cheguei nem a contar com você dali, mas eu vou contar agora. Eu tive uma tentação na minha casa, uma vez... A pior caatinga do mundo eu senti dentro da minha casa. Eu me acordei 11 horas da noite com uma caatinga que na terra não existia. No tempo eu senti um cheiro tão grande, depois da caatinga, aí veio um cheiro tão grande da minha vida lá em casa, que eu na terra que não tinha. Eu dizia até assim, só foi no céu mesmo o xixi. O demônio é a gente respeitar. Ninguém pode zombar, ninguém pode brincar. Você não tem medo de brincar, não brinque com ele. Não brinque. Certo. Agora a realidade você tem que dizer até o demônio. O demônio é a criatura mais terrível do mundo. É o causador de todos os problemas. César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos. Sejam sempre bem-vindos no canal. Sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares legais, incríveis, em meio à natureza, entre praias, serras, sertões, histórias, né? Que nem o caso de hoje. O destino vai ser aqui na localidade Cós do Cajueiro, que fica no Barrento, Barrento é um distrito do município de Itapipoca, no Ceará. Então eu vim mostrar uma história aqui do seu João, que ele vai contar aqui, né? A história dele é uma história espiritual, é uma história paranormal, desde os 5 anos de idade dele, né? A gente vai conversando, vou mostrando aí para vocês. É uma história aí, eu vi que é muito pesada. Muitas pessoas, já procurou várias e várias pessoas, até autoridades, mas as pessoas não deram muito ouvido para ele. Como eu mostro a realidade, né? Eu mostro muita coisa, eu acredito na história dele. Não vejo motivo para ele mentir, né? Então acredito e vim aqui justamente para isso, para que ele venha contar a história aí pra gente, né? Para todos do canal, todos que visualizaram esse vídeo, tá certo? Eu vou aqui falar aqui com ele agora. Seu João, primeiramente aí, boa tarde, né? Tá. Pronto. Esse é o seu João, né? Que me fez o convite para mim mostrar aqui, né? A história dele. E aqui, ele mora aqui, ó. Já eu volto aqui para ele. Ó, aqui é a casa dele, onde ele mora aí com a família, né? E aqui tem essa capelinha aqui. Depois a gente pode até ir até lá para mostrar a capelinha. E é isso aí, seu João. É uma história muito pesada, né? Uma história aí que veio desde os seus 5 anos de idade. E o senhor tem quantos anos agora? 56 anos. São 56 anos na peleja, na luta, né? Aí sobre esse caso aí, que é um caso muito sério. O senhor me contou
que um algo espiritual segue o Senhor, né? Então a gente vai começando aí por esse mistério, né? Essa aparição. O Senhor falou que ela vem em forma de um cachorro, que fala para o Senhor também, né? Fala com vozes. Fale um pouquinho aí sobre esse caso aqui, sobre esse começo. O caso, seu César, é porque desde eu pequeno eu tenho assombração. Toda assombração é tentação, né? É tentação, com certeza. E aí eu venho sofrendo muito isso, apesar que na minha lei eu sou católico, né? Mas acontece isso comigo. E nunca descobri isso. Com o tempo, uns anos já na frente, vou logo adiantar, né? Aí começou as coisas a mudar, né? Eu vim adoecer, uma filha minha também adoeceu. Depois, com o tempo, meu pai adoeceu, né? E eu acreditava muito em Deus, assim, com todas essas tentações. As tentações não queria que eu falasse em nome de Deus, estou bem, né? Eles falavam muito, diziam que eu não podia falar em nome de Deus. Até que essa tentação dizia que não podia falar o nome deste homem, porque senão eu ia morrer. Que é o nome de Deus. É o nome de Deus. Ele me assarra e eu que ia morrer. Aí isso é uma força aí que a gente vê que é uma força do mal, né? E aí eu rezar, eu pedir a Deus, e isso nunca se acabar. Com o tempo, depois que o meu pai foi descoberto, que o meu pai teve câncer, eu também era uma ursa alterada, uma filha minha que também com a doença que não foi descoberta, né? Aí algumas coisas começaram a acontecer o contrário, né? Eu tive umas visões misteriosas, né? Que hoje é um mistério aí para o mundo, não queria que o mundo soubesse, né? Porque tudo tem jeito, né? A gente acreditando em Deus, tudo tem jeito, né? E o que aconteceu foi isso. No tempo que eu vivia esse problema, era eu e nós três para Fortaleza, aconteceu que o caso do meu pai foi despachado da medicina. Ele foi despachado da medicina, né? E eu tive um dom, até que hoje eu tenho vontade de publicar isso para as pessoas ficarem sabendo, até para me desvendar o que é isso, que é o que eu acredito, né? Que Deus falou comigo uma noite que eu estava dormindo, né? Não estava dormindo, eu estava acordado de noite e começou um medo muito grande em mim, muito grande. Mas eu já era acostumado de tentação e eu pensava que era uma tentação. Só que essa voz fala, de repente essa voz fala dizer assim: João, não teme, João, que eu sou Deus. E hoje eu vim te dizer aqui que toda doença do mundo, qualquer doença do mundo, ela tem jeito, eu dou uma oportunidade. Porque quando eu chamo alguém, o mundo não dá jeito. Mas quando eu não chamo, é o pecado que mata. E eu dou uma chance para cada um deles. E tu sabe. Ele sempre dizia isso comigo, tu sabe. E eu nunca respondi, né? Nunca respondi, fiquei na minha, né? E ele foi e disse o que era para me fazer. Tu faça isso, tu chama a tua família, conta a tua família e tu faça isso. Só que as passagens que ele usou para mim foi na Bíblia Sagrada. E ele pediu que eu usasse a Bíblia Sagrada menos 2 vezes, meia hora por dia. E eu esteja na presença de vocês. Onde tem 2 pessoas ou mais tendo preparado, eu estou no meio de vocês. E aí você faz os pedidos que acontecem. Teu pai só tem exceções. Então eu fui para Fortaleza, né? Eu podia ter uma carona no motoqueiro, eu não tinha condições, nesse tempo que eu também ia doente, fui adoentado também, fui. Quando cheguei lá, chamei a família e falei, a família não acreditaram, ficaram, porque isso é sonho, isso é pesadelo, aquela coisa, ninguém acreditava, porque é de admirado mesmo, né? Uhum. Eu até concordo, né? E o meu pai acreditou naquela hora. Mas nem os filhos concordou nesse ponto de acompanhar essa. Então eu cheguei ao ponto de dizer, pai, você vai partir, pai. E ele acreditou, estou bem. Com 5 dias ele partiu. Com 5 dias ele partiu, foi a realidade. Só como é que eu posso saber dessa realidade, que isso foi verdade, mesmo eu tendo muita fé em Deus, acreditando, buscando as coisas de Deus. O que acontece é que a minha filha também estava em Fortaleza, na Lirbanha, né? E nunca foi descoberta a doença dela, né, lá. E a média diz que a menina ia morrer daquela doença, que não foi descoberta. Então nós já estávamos com a junta médica, E a junta médica, nós fomos um dia lá, e eles olharam e tudo, e não descobriram. Cada deu uma opinião, deu uma opinião do jeito, outro do jeito, e não souberam, né? Deixamos para outra junta médica, outra vez, marcamos. Só que isso tinha acontecido mais ou menos 1 mês ou mais com meu pai, pouco tempo, né? Aí quando foi um dia não, à noite, eu tive um sonho.
Este sonho foi uma pessoa, uma voz falava para mim que eu rezasse por ela e usasse a passagem da Bíblia. E essa passagem da Bíblia eu sei onde é, no Velho Testamento, né? E eu digo, mas só tem, você faça isso que a tua filha fica boa. E eu não acreditava nada mais que a única coisa que a gente deve fazer é o que a gente escuta, né? Uhum. E eu fui e fiz, rezei para ela até sem saber, rezei. Quando foi bem cedo, a minha filha amanheceu boa, até hoje, tá com uns 8 anos isso, ou 9, e já é casada, já tem até filha, né? E nunca precisou de medicina. Eu tenho até vontade de levar ela, se eu pudesse, tivesse oportunidade, até levar ela de novo para a Lirbanha para saber se essa menina estava curada. Mas sinal de nada, que ela tinha uma lepra muito terrível no corpo dela, né? Do pé à cabeça. Andou desmando 3 vezes para morrer no meu braço e eu dizia até assim, filha, você só morre se Deus quiser. Se Deus não quiser, nós contamos a história. E hoje eu estou contando a história para o mundo todo, que essas coisas que a gente pensa que não tem jeito, tem sim. Certo. Aí o que acontece? Mas atrás, que essa voz que falou em mim no sonho, que da menina que eu fizesse isso, essa voz tinha falado comigo na renda do meu terreno, que eu tive um grande milagre. Eu cheguei nas condições que onde era nós 3 doentes, eu não tinha mais nada, e a única coisa que eu tinha era minha casinha, meu terrenozinho pequeno, e rendi. Esse terreno era 3 hectares de chão, e rendi com a casinha. Um rapaz de Fortaleza, né, o rapaz comprou. E aí eu ia voltar com a morada que eu morava, que lá não tinha energia, não tinha internet, não tinha bodega perto, não tinha escola perto, eu tinha que voltar para lá, porque eu não tinha outra solução. Mas eu dizia, só Deus mesmo, se Deus não quiser ainda eu não vou para lá. Eu fui comprar o materialzinho, deixei lá, né, mas sempre dizia, mandei um rapaz carregar o cacibão, que a gente carrega um cacibão. Quando foi no segundo dia, uma voz fala para mim, de dia às 6 horas da manhã, uma voz fala para mim, pedindo que eu comprasse esse terreno que hoje eu moro. E esse terreno aqui já é 30 hectares de chão, não é 3. E eu até que eu não acreditava, por causa que foi a metade do preço do terreno que eu vendi ainda lá. Da onde disse isso, ainda foi a metade do preço que eu vendi lá. O senhor saiu de 3 hectares para um de 30 hectares, bem maior, né? E lá o dinheiro ainda é só a metade do outro. Certo. E eu cheguei até a não acreditar, chamei para a mulher, minhas filhas, falei isso, ele disse assim, faça João, faça o que a Royce falou. E eu fiz, na mesma semana eu comprei o terreno, hoje está aqui o terreno. Hoje o terreno é um milagre para mostrar para vocês que tudo tem jeito. É grande o terreno aqui, ó. Tem córrego nele, tem mangueira, é grande o terreno. Né? Depois a gente vai mostrar lá o terreno, um pouquinho lá do terreno, onde passa ali abaixo de um açude, né? Como ele construiu bem aqui na casa. E aqui ele comprou devido à voz, né? Uma voz que ele ouviu, que ele vendesse onde ele morava, de 3 hectares de terra, para ele comprasse isso aqui de 30 hectares, ele mora até hoje, e depois que o senhor se mudou de lá para cá, mudou tudo, não foi? Mudou. Assim, nessa situação, né? Condição. Mudou. Né? Só que tem uns problemas, que essas coisas assim, tem uns problemas de saúde que eu tenho, né? Que eu já tinha, né? Que eu estava contando no começo, nós 3 que era doente. E aí eu tinha uma úlcera, né? Hoje tem uma herme, né? E tem umas vozes que ainda falam comigo. Até nos dias de hoje, né? Mas só que eu não posso trabalhar na minha terra, uma terra que eu ganhei, que foi Deus que me deu, chama terra que é terra de Deus. Tem algo que que não deixa o senhor trabalhar. O senhor tem força de vontade, quer trabalhar, mas tem algo que não deixa. O senhor começa a trabalhar, mas não consegue devido ao problema de saúde que acontece, né? Problema misterioso, né? O senhor tá bonzinho, depois fica sem força, dá um dor, desânimo. Até dizer assim, ó, quando eu bulo na terra, agora é porque ficou bom, olha. Agora a raiz quando eu dá, olha aqui, isso aqui frigiu a minha perna quase toda, coceira. Essa coceira, deu uma coceira, né? Chegou no meu corpo, né? Aí eu reparo, aí fica bom. Da outra vez que eu for trabalhar, já é outra coisa que aparece. Sempre quando o senhor vai trabalhar, aparece sempre coisa diferente, nunca é igual. Então, aí, se eu tivesse saúde nessa terra que eu digo que foi Deus que me deu, eu tava de boa. Só que através disso tem umas vozes diferentes, estranhas. O que eu entendi é um algo, desde o começo, assim como foi falado, um algo espiritual, um algo que persegue o senhor, que quer que o senhor faça a vontade desse algo, né? O senhor até disse o nome,
que tem... Como é que o senhor chama aí o negócio lá? É o bicho... Diga o nome aí. Ah, o demônio? É o bicho ruim, né? Que você falou. É o bicho ruim. Que é um cachorrão que o senhor já viu várias vezes, não foi? Eu já vi ele transformado em cachorro. Já olhar para mim, eu nem ligo, que eu já sou acostumado com essas coisas. Já me atacou com uma preguiça, com uma gato. Ele já várias formas. E ele só diz que eu vou morrer. Porque ele não quer que eu siga essas outras vozes que tem, esses meus sonhos que eu tenho, né? Ele quer que o senhor sirva ele. Aí eu tenho essas vozes, né? Só que essas vozes eu tenho, aí passou uns 2 anos para essas vozes falar comigo. Essas vozes diziam que era Deus, ele me alumiou muitas coisas. E essa voz do terreno foi a mesma voz que no sonho que eu tive com a minha filha. Eu conhecia a voz, foi a mesma. O senhor falou que estava uma vez dentro de casa e chegou ele num formato de um anão, não foi isso? Chegou num anão, preto, dos olhos de fogo, ele. De paletó. De paletó. Ele chegou de paletó. Com a preguiça no ombro. Com a preguiça de lado e um gato preto. E um gato preto, né? Nesse dia que me atacaram tanto que eu gemia com vontade de me soltar. Ele dava cuspida que era do tamanho, era grande para pegar em mim. Não pegava, que é espiritual, né? E eu sofrendo, gritando isso. E a minha mulher tudo escutando isso. Mas como ela era acostumada a dizer a minha dor, eu gemia de noite para a minha dor, gritava para a minha dor, ela pensava que não era a minha dor. Aí quando eles deixaram eu de mão, aí eu fui e falei, mulher, mas para que você me acudiu? O que era, João? Ah, o bicho estava me atentando. Aí eu pensei que era a sua dor. Então eu passei por muito isso, e hoje eu sei que eu não sou ainda, ele ainda me atenta, um pouco mais me atenta, não é como antigamente não. Já o senhor já foi mais atentado? Fui mais atentado. Eu já diminuiu mais, né? Depois dessas vozes apareceu o bicho, essa tentação mingou, né? E o senhor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que ele tinha aparecido para o senhor antes do coronavírus, não foi isso? Conte essa história aí. Sim, no coronavírus foi assim, essa do coronavírus foi assim. Até que eu contei muito, né, que muitos assuntos, né, mas do corona foi assim. Eu tive um sonho em 2017. Em 2017 eu tive um sonho. Só que esse sonho já era Deus, não era nem o bicho, era o Deus de falar que eu tinha que pedir para os 4 cantos do mundo que o pessoal se convertesse. Ficar difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não sei ler, eu não conheço, eu já fui às viagens de São Paulo, Rio de Janeiro, mas não conheço essas coisas, né, e não tem ninguém para... E eu não acreditava, não cheguei a não acreditar, até que eu não cheguei a acreditar nisso, mesmo que acontecesse essas coisas comigo, que foi a realidade, né. Só que quando foi em 2018, essas vozes falou para mim de novo que eu falasse para esse povo, avisasse, porque eu sabia que aquelas vozes que eu ia falar era um castigo que ia acontecer. Aí eu sabia que era um castigo, mas não sabia o que era ainda. Aí quando aquelas vozes parou, eu disse, mulher, um castigo que aconteceu no mundo. Eu cheguei até a dizer que era um castigo, né? E aí eu fui tentar avisar o povo, né? Eu andei tentando em rádio, teve uma rádio aí que eu botei, perdão, que a corona, eu já estava na corona essa que eu fui, né? Eu botei até os papéis por debaixo, que era fechado, né? Certo. Outra eu fui antes da corona. Tive um bicho de Fortaleza, né? Antes da corona, estou bem. E nunca isso foi, eu mostrei isso que podia acontecer, né? Que o mundo ia ser castigado, aviso, né? Ia ser castigado, né? No dia que eu assisti no jornal, a primeira pessoa que chegou da China, chegou no voo de avião, eu fui e disse para a mulher, o castigo é este. Isso aconteceu. Que é o coronavírus. Aconteceu. E, então, pelo que o senhor contou aí na história, que essa aparição, essa voz chegou para o senhor e falou que o mundo ia ser castigado. E o senhor não entendia o que era, depois foi entender... Eu não sabia como era isso que ia acontecer, né? Certo. Quando chegou essa doença no Brasil, foi que o senhor foi entender que aquela voz maligna... Isso. Assim que eu assisti o primeiro o homem que estava doente, eu já sabia que era a voz, já sabia o que era. E já sabia que o castigo era isso aí, era essa doença que abalou o mundo, né? Foi, abalou o mundo, né? Pois tá aí, é uma história muito séria, o que o seu João aqui está contando, certo? São muitas histórias. Tem muitas histórias. Né? Só que eu vim para contar um pouco aqui resumido a história dele, porque se for contar, a gente vai passar o dia aqui. Mas a história é essa aí que ele está contando, são várias. E o seu João falou que dentro da casa dele já viu luzes também, né? Vi. Dentro da minha casa, ó, eu já
duas coisas que aconteceram na minha casa, que eu não cheguei nem a contar para você dali, mas eu vou contar agora. Eu tive uma tentação na minha casa, uma vez, a pior caatinga do mundo eu senti dentro da minha casa. Eu me acordei 11 horas da noite com uma caatinga que na terra não existia. Fedia muito. Uma caatinga que eu não compreendia, de tão terrível. Coisa espiritual. Mais uma vez, estou bem, eu senti um cheiro tão grande na minha casa que aqui na terra não existia. Quer dizer que o senhor sentiu uma caatinga e depois sentiu um cheiro. Com o tempo. Com o tempo. Não foi tudo no mesmo dia. Eu senti uma caatinga que eu sei lá, só se for coisa do bicho mesmo. É. Não é coisa boa não. Não é coisa boa não. E aí depois, com o tempo, eu senti um cheiro tão grande, depois da caatinga, aí veio um cheiro tão grande na minha vida lá em casa, que eu na terra que não tinha. Eu dizia até assim, só foi no céu mesmo. Certo. Aí acontece essas coisas comigo, né? E eu tenho vontade de publicar, porque às vezes eu vejo tanta gente sofrendo, porque eu passei por sofrimento, doença que não tinha cura e foi resolvido, né? Curado, né? Aconteceu muita coisa na sua família, né? Minha vida foi muita coisa disso. Morreu vários irmãos, né? Foi. E hoje eu conto assim, que essas vozes que falam comigo, diz que não existe uma doença no mundo que não tem cura. As vozes que falam com o senhor falam que não existe... Só que essa voz que fala comigo, César, sempre ela diz, quando é Deus, ela diz que sou eu sou Deus. E a Rai diz para mim. Certo. E aí ela diz, essa voz falou para mim, ele dizia que eu sou Deus, mas poucas assuntos. E aí chegou a dizer para mim que não existe uma doença no mundo que não tem cura. Não sei, ele diz que quando a pessoa chegar à idade velhinha, esse é o tempo. Ele chegou ao ponto de dizer isso. Essa voz, no caso, é a que o senhor diz ser Deus. É. Essa daí que eu chego a dizer que é Deus. Porque são duas vozes que seguem o senhor. Então, o senhor acredita que um é Deus e o outro acredita que é o maligno. Uma é uma tentação e outra é outra. Que é justamente o que fala sobre as coisas ruins que acontecem. Aí, o que acontece? Aí ele me diz que quando a pessoa morre antes do tempo, é duas coisas. Ou o chamado dele, ele diz que o mundo não vai dar jeito, ou um pecado que está matando. E se for o pecado que está matando, ele diz que dá uma chance. Certo. E essa chance é dizer assim para mim, tu sabe. Então, mas eu não sei de nada, eu cheguei dizendo não sei de nada. E ele dizia isso. Eu ficava só lá pensando, num pensamento ele respondia. Eu dizia que não sabia, ele dizia que tu sabe. Então, mas hoje eu sei, eu acredito antes, que tudo tem jeito. Hoje eu vejo gente criança, ou gente nova com a vida tanto para frente, com a doença, que a medicina não dá jeito. Mas tem Deus que dá jeito. Deus, ele tem jeito para tudo, né? Com Deus tem jeito para tudo. Tem. Agora Deus, ele falou uma vez para mim, numa voz, que ele diz que a nossa fé que está matando o povo, é que sai se perder. Porque nós temos fé de um jeito e aí estamos morrendo, né? E todo mundo tem fé. Então isso eu tenho vontade hoje até que dizer que eu não tenho medo de falar com a medicina. Eu não tenho medo de falar com a ciência sobre isso. É um desafio que eu até tenho, até um desafio que eu só queria assim, uma segurança, né? Porque a gente sabe que essas coisas assim, né? É complicado. Mas de Deus chegar assim, eu vou fazer do jeito que Deus mandou. E do jeito que Deus mandou, eu quero ver uma doença resistir. Porque palavra tem poder. Certo. As pessoas pensam que palavra não tem poder. Tem. As palavras, Deus não fez o mundo com palavras. A Bíblia fala que as palavras têm poder. Tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Isso aí. É a palavra bíblica. Por isso que eu cheguei até um ponto de escolher, porque eu acredito desses dois lados, né? E aqui tem isso. Eu gosto de dar oportunidade às pessoas para falar a sua história. Então, eu abri aqui, né, a porta do canal justamente para o senhor contar a sua história. E eu acredito que o senhor está falando sim, porque o mundo existe duas partes, sempre existiu. Primeiro Deus, aí segundo vem o diabo, né? Porque o mundo, ele tem aí os espíritos caídos, que foi o que Deus jogou, né? Expulsou do céu, né? Para a terra. Então, na terra aqui a gente tem de tudo, né? Eu sempre quando eu falar em Deus, chega uma pessoa em casa, se passar 2 minutos eu já falo em Deus. Na minha casa é assim. E quando eu falar em Deus, aquela pessoa saía, eu falava, a pessoa até dizia assim, João, tu leu a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, tu sabe dela toda? Eu digo, não, que eu não sei nem ler. Eu cheguei até dizer assim. Tem muita gente que já chegou a um ponto. Então, quando aquela pessoa saía, eu via as costas da pessoa, era atacado por um bicho. Certo. Eu era atacado. Era furada, gritando, era que fosse um tiro no meu... O senhor sofria muito isso. O senhor sente até hoje algumas pontadas como se fosse agulha hoje eu ainda sinto. entrando no seu corpo, né? Eu estou deitado, às vezes,
a mulher está de lado, na cama, eu durmo em rede, café, eu dou um grito. Ali assim, ela hoje em dia está tão do jeito que ela está tão acostumada que a gente nem pergunta. Mas ela às vezes pergunta, João, foi isso? Eu digo, uma agulha entrando dentro de mim. Tá aí. Uma agulha entra dentro do meu pé, é na minha mão. Nessa semana, vou até que dizer, por isso eu tinha vontade de passar isso, o meu sonho era de passar isso, e tudo chega o tempo, porque tudo que Deus quer, isso sai fora. Até nessa semana, César, eu saio aqui no meu terreiro e um dedo meu deixa quase quebrar. E eu gritando, segurando a mão. Quem é que faz isso comigo? É a força do mal. Quem faz isso comigo? Aí essa daí é que eu fico sabendo que tem o demônio e tem o Deus do outro lado. Porque ele dizia, ele nunca falou nem Deus, ele disse, deixa o homem, senão tu vai morrer. Que é o lado do mal. Ele dizia, deixa falar o nome deste homem. Ele não chama Deus, ele diz homem. Mas eu não tenho medo, eu também não tenho medo dele, eu não tenho medo de falar em nome dele, eu não tenho medo de nada dele. Porque o demônio é a gente respeitar. Ninguém pode zombar, ninguém pode brincar. Se não tem medo, vai brincar. Não brinque com ele. Não brinque. Certo. Agora a realidade você tem que dizer até o demônio. O demônio é a criatura mais terrível do mundo. É o causador de todos os problemas. Então você pode falar a realidade, que é a realidade. Isso aí você não vai ser atacado por isso. Tá certo. Agora quando você brincar com ele, você pode ser atacado e você se não tiver a proteção de Deus, é atacado sim. Pois é, seu João. Olha, a gente vai dar uma voltinha lá, ó, pra gente dar uma olhadazinha ali. A gente vai dar uma olhadazinha lá na capelinha. Aí eu tenho... Olha, seu João trouxe aqui nessa capelinha. Eu até estava perguntando a ele se essa capelinha, algum padre veio aqui ou faz alguma missa. Ele falou que não. Essa capelinha ele fez por conta própria, como um agradecimento, né, que ele falou, a Deus, dele ter conseguido todo esse terreno aqui, né, ó. Esse terreno aqui é todo dele. E uma coisa, prestar atenção, nós já andamos, mas é um vento forte, né? Aqui é fresco aqui. Um vento aqui muito forte. Aqui é forte. Olha, pra você ver, o sol tá muito quente. Mas eu senti que aqui tem um vento muito forte. Do nada acontece, olha o vento, ó. O que aconteceu, que lá naqueles pezinhos de plantagem ali, que é um jardim que eu ia fazer, mas eu não pude capinar, porque eu... Aquelas brancas ali, né? Sim. As florzinhas brancas. Foi o tempo que eu tava fazendo aqui, ainda era mato. Aí eu ri. Ali eu vi, não. Até que eu vi, mas não vi nada. Ela viu dois claros passando. Dois claridão. A sua esposa que... Viu. Eu vi e ela viu. O senhor e sua esposa. Certo. Aqui. Certo. Nós estávamos rezando. Aí foi o que aconteceu. Aí ela foi, quando passou, ela disse assim, João pro rio? Eu digo, vi. Eu disse assim, o que foi? Um claro aí, vi. Só que eu não tinha dito nada dela, porque eu pensava que ela não tinha visto, ou então ela ficava com medo. É isso aí, amigos do canal. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história, né? Aqui do seu João. Peço a vocês aí que não for inscrito, se inscreva no canal, ative todo o sininho de notificações e que vocês venham ver cada vez mais vídeos aí para vocês, tá certo? Esse canal, como é um canal que eu dou oportunidades para as pessoas, né? E então essa aqui foi uma oportunidade do seu João para ele contar a história dele. Vocês fiquem à vontade, vão nos comentários, comentem lá o que vocês acharam, tá certo? Seja aí qualquer parte aí, seja o evangélico, seja o católico, seja aí qualquer um. Fique à vontade, comente aí sobre aqui a história do seu João, tá certo? Tem quem acredite e tem quem não acredite, então, assim, eu vim apenas mostrar a história dele. Eu acredito na história dele, certo? Eu acredito. Aí cada um, né? Mas o meu papel eu fiz de fazer esse vídeo, tá certo? Então, no caso desse vídeo, foi o que foi falado, né? Ele via duas partes. Ele me contou para todos nós, né? Foi o que a gente viu aí, que um ele acredita que seja Deus que falava com ele, e outro ele acredita que seja a parte do mal, né? Então, é isso aí, vou virar aqui para ele, agradecer. Seu João, muito obrigado pela atenção do senhor, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Eu vim mostrar a história do senhor, assim como foi tudo mostrado. E é isso aí. Fique à vontade para falar alguma coisa aí.
O que eu posso falar é que eu tenho, em primeiro lugar, a gente tem, é Deus mesmo, né? É Deus em todas as coisas. Em segundo lugar, né, não é nem eu, é você, que você tem acreditado, né? Eu cacei, escolhi você errei, e está fazendo esse vídeo aí, né? Mas tudo que eu estou falando é realidade. Eu estou aqui para mostrar para o mundo todo, se for preciso. Não é nem só para o meu lugar, não, né? O que aconteceu e o que acontece até nos dias de hoje, né? Hoje. E aí hoje eu até estou dizendo, né, que eu não posso trabalhar através dessas vozes que... Eu digo aqui, a terra fala, Deus fala comigo através da terra, né? Vou fazer uma coisa, adoeço, vou fazer uma coisa, adoeço. Aí eu paro, passo 3 dias, fico bom, passo 15 dias, fico bom, aí volto de novo. Só que o problema vem outro diferente. Não é o mesmo problema que dá em mim, né? Aí se for só o mesmo jeito, eu já tive para o médico, e já fui para o médico também, eu já fui para o médico vai olhar nada. Também já faz uns anos, nada. O último médico que eu fiz disse que rapaz, você é o mais sadio que tem no mundo, isso até assim. É porque o seu problema é espiritual, viu? É espiritual. Isso aí já tá na cara, né? A gente contou, o senhor contou toda a sua história. Quem tem conhecimento aí do seu caso sabe disso, que é um problema não fisicamente, mas é espiritual. Porque quando um problema é espiritual, você vai sentir o que aquele problema passar para você, né? É, porque até que eu chego ao ponto de dizer que uma palavra que Deus falou comigo, que ele chegou a dizer que eu ia cair, mas ele me levantar. Chegou a dizer isso para mim, aí pronto. Pois tá certo, seu João. Foi tudo contado aí, tá tudo ok. Pois valeu e um forte abraço a todos os amigos, né? Aí do canal e todos que estiverem visualizando. Vamos pro próximo vídeo. Encontro vocês lá.